Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar início ao estudo bíblico dominical dessa manhã e o tema para a nossa reflexão é geral e restrita, humildade para com Deus nos relacionamentos. Antes de nós partirmos para a nossa reflexão, eu quero convidá-los para orarmos, pedindo para que o Senhor nos ilumine nessa hora, para compreendermos a sua vontade através desta lição. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta manhã. Agradecidos a Deus pelo dom da vida, pelo ar que podemos respirar, pelo teu cuidado, Senhor Deus, para conosco durante essa semana. Ó Deus, neste momento em especial, nós te rogamos que o Senhor venha ao nosso encontro através do teu Santo Espírito, nos enchendo de paz, nos iluminando, ó Deus, para que possamos compreender tudo aquilo que será revelado a nós nesta hora. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoe em Cristo Jesus. Assim oramos ao Senhor em nome de Cristo. Amém e amém, ó Deus. O texto base para a nossa reflexão se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 ao verso de número 11, onde lemos: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Queridos irmãos, não que uma virtude seja mais difícil para manifestar que outra. Entendemos que todas estão divinamente interligadas. Não é possível mansidão sem domínio próprio, nem alegria sem a paz. É um fruto e não frutos. E a Bíblia nos mostra que o ser humano caído tem todas as suas faculdades destruídas pelo pecado. As conexões foram todas rompidas. Mas a partir do momento da reconstrução do seu novo ethos, o caráter moldado pelo padrão perfeito de Jesus Cristo, o cristão começa a corrigir as suas virtudes de modo a manifestá-las conectadas e integralmente refletindo a imagem gloriosa do Senhor. No entanto, às vezes eu tenho a impressão que a humildade está entre aquelas virtudes mais ausentes na nossa vida. Parece mais difícil ser humilde do que ser manso, como exemplo, embora eu saiba que não seja assim. Quando olhamos para o livro do Gênesis, nós vamos observar que a soberba de Adão e Eva, no início de tudo, ao tentarem construir para si mesmos seus próprios destinos, apostatando-se de Deus e de sua ética, deixa clara a direção desejada do ser humano e a evidente ausência de humildade e submissão ao seu único Senhor e Criador. Eles quiseram ser deuses de si mesmos, como todos nós em muitos momentos desejamos, porque às vezes deixamos alheios a Cristo. Quando olhamos para o contexto da carta que Paulo escreve à igreja de Filipenses, o apóstolo ele deseja enfatizar o modelo humilde de vida cristã, manifestado por um caráter transformado por Jesus Cristo, sendo ele mesmo o maior exemplo. Uma vez que o cristão foi justificado pela fé por meio da obra de Cristo, ele é capacitado a demonstrar as suas virtudes cristãs, aquilo que conhecemos como fruto do Espírito. Jesus, mesmo sendo Deus,
Em seu estado de humilhação, ele não quis ser igual a Deus, mas se tornou a homem como nós, a fim de viver todas as nossas experiências, representando o ser humano integralmente na cruz. Cristo abriu mão dos seus privilégios para ser um de nós, a fim de demonstrar o grande amor com o qual Deus nos amou nele. Jesus revelou em seu caráter verdadeira humildade, tornando-se obediente ao seu Senhor e morrendo na cruz em favor de um povo pecador, um povo que não merecia. Jesus Cristo se humilhou profundamente. O objetivo é que os cristãos tenham o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Paulo escreve isso no verso 5. E eu gostaria de compartilhar alguns pontos aqui para que possamos entender de que maneira nós possamos ser humildes na nossa vida com Deus, mas principalmente na relação que temos um para com os outros. E a primeira coisa que eu quero que você compreenda é, para vivermos uma vida boa e tranquila diante de Deus e dos homens, é que, em primeiro lugar, nós precisamos ter a compreensão do ser de Deus. Saber quem é Deus é o primeiro e fundamental passo para compreender quem nós somos. Tudo começa com uma boa teologia. Saber quem Deus é, a partir do que Ele mesmo disse sobre si, sua palavra é fundamental para nós. O Catecismo Maior de Westminster resume muito bem o que cremos e o que declaramos a respeito do Deus que nós servimos, e uma revelação que tem como ponto de partida as Sagradas Escrituras. A pergunta número 7 declara, ou nos diz: Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventuranças e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Paulo, no texto de Filipenses, que acabamos de ler, ele vai dizer que Jesus Cristo sabia quem era Deus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Falando aos discípulos, Paulo disse: vocês me ouviram, ou melhor, João disse, vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Queridos irmãos, Jesus Cristo ele tinha uma clara compreensão de quem era seu Pai. Lucas narra, no capítulo 22, verso 42, declaração de Cristo: Pai, se quiseres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo sabia que Deus é soberano e que pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória, da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige e dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a maior até a menor. E aí eu entendo, queridos irmãos, que a verdadeira humildade, portanto, só pode ser conquistada quando a compreensão que temos de Deus for uma compreensão correta, de acordo com aquilo que Ele mesmo disse sobre si em sua palavra. Não são as técnicas de psicologia ou meditação que vão nos tornar mais humildes, mas é a visão que temos de Deus. Ao vê-lo em sua glória e majestade, somos derrubados de nosso ego e nos vemos abatidos em nossa humilhação.
Mas eu também preciso dizer a você que precisamos, além de ter uma compreensão do ser de Deus, precisamos ter uma compreensão de quem nós somos. Há uma imensa distância entre nós e Deus. Deus é absoluto, perfeito em seu ser. Ele simplesmente é. Nós somos criaturas imperfeitas, vulneráveis e sujeitas às mais diversas aflições. Quando lemos o Salmo 90, Moisés também reflete poderosamente esse distanciamento. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, que germina e brota pela manhã, mas que à tarde murcha e seca. Quando olhamos para declarações como essas, reveladas na literatura sapiencial, nós começamos a compreender e então a saber quem nós somos de verdade. E esse é o segundo passo para a humildade. Por isso a importância do estudo da antropologia, o estudo do homem. É evidente que uma antropologia humanista tentará destronar Deus de seu lugar para colocar o homem assentado ali. E eu tenho visto isso acontecer em muitas igrejas evangélicas. Assim são todas as formas e movimentos filosóficos, sociológicos, políticos, teológicos que desconsideram o ensino bíblico, como exemplo o marxismo, o evolucionismo, o existencialismo, o pós-modernismo, o liberalismo teológico e tantos outros. O próprio Jesus Cristo reconheceu o seu lugar naquele momento, porque ele declarou que, subsistindo em forma de Deus, disse Paulo, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus Cristo se tornou servo. Jesus compreendia a razão da sua vocação nesse mundo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, conforme já nos diz o evangelista Mateus, conforme palavras de Cristo. Nos tornaremos humildes, irmãos, quando reconhecemos quem Deus é, mas também quando sabemos quem somos, o porquê estamos no mundo. E estamos nesse mundo para glorificar a Deus e nos alegrar nele para todo sempre. Já nos diz a primeira pergunta do Catecismo de Fé de Westminster. Mas eu também quero compartilhar com você que nós precisamos, além de saber quem é Deus, além de saber quem nós somos, nós precisamos demonstrar humildade nos nossos relacionamentos. A Bíblia trata a questão da humanidade em termos relacionais. Por isso, Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento. Paulo está pensando aqui, irmãos, na coletividade, no corpo, na igreja. Não podemos demonstrar as virtudes do Espírito para nós mesmos, trancados em nossa casa, assistindo os cultos pela internet, como estamos fazendo nesta ocasião. Mas as virtudes, elas são sempre contempladas a partir do outro, do modo como nós olhamos para o outro, como nós nos comportamos em relação a ele, ao outro. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, declarou que nós devemos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Pedro, na sua primeira carta, exortou a igreja dizendo: cingi-vos todos de humildade.
Será que nós temos sido humildes nos nossos relacionamentos? Será que nós temos nos apropriado das orientações bíblicas a qual nós somos norteados por Paulo, Pedro e Cristo? Eu quero dizer para você que nós nos tornaremos humildes em nossos relacionamentos quando nós nos submetermos ao outro, não como escravos para ser explorados injustamente, mas como aprendizes, receptivos ao ensino e à correção quando é necessário. Tem crente que não gosta de ser corrigido. Tem crente que não gosta de receber o ensino que provém da palavra de Deus. E eu quero dizer para você nesta manhã que um coração humilde é ensinável e se dispõe a mudar. Um espírito humilde deseja aprender sempre. Tiago, na sua epístola, no capítulo 3, verso 13, nos diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante ao condigno proceder as suas obras. O salmista, no capítulo 25, versos 8 e 9, já nos dizia: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho para os pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Infelizmente, muitos, e até mesmo entre nós, o povo de Deus, demonstram uma posição totalmente contrária à humildade. E o contrário de humildade é a arrogância. Os arrogantes, ao contrário, são sempre cheios de si, têm todas as respostas prontas, sempre se acham mais do que os outros, mais santos, mais espirituais, mas estão sempre vazios do sentido. O salmista, no capítulo 32, verso 9, nos diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. E ainda no capítulo 94, o salmista declara: atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis imprudentes? Jeremias, no capítulo 10, declarou: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Paulo, na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, verso 14, declarou: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos irmãos, permitam-me, juntamente comigo, refletir na declaração de Cristo, revelada aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo se humilhou por nós. Jesus Cristo se entregou humildemente por nós. A verdadeira humildade se compartilha uns para com os outros, à medida que nos deixamos instruir na verdade e no amor. Por isso que Paulo, também escrevendo à igreja de Colosso, declarou: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Já estamos chegando ao final do nosso estudo e eu quero concluir chamando a você a refletir naquilo que nós vimos aqui nesta manhã. Só existe uma forma de sermos humildes. A verdadeira humildade aparece quando temos a correta compreensão de quem é Deus. A verdadeira humildade aparece também quando nós temos a correta compreensão de quem nós somos. E a verdadeira humildade, ela aparece de acordo com a dimensão dos nossos relacionamentos. Como
você se comporta quando alguém lhe deseja ensinar algo que você ainda não sabe? Você é uma pessoa ensinável? Você se deixa ser corrigido pela palavra do Senhor e admite as suas falhas e pecados na busca de se corrigir? Você tem ajudado a outras pessoas a crescer na fé cristã? Você não precisa me responder isso, mas eu quero que você pense nessas perguntas. E o meu desejo como seu pastor, irmão e amigo é que você cresça cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida.